Olá pessoal, eu sou a professora Juliane Gatsi e hoje estaremos conversando sobre a diferença de poesia e prosa. Então vamos aprender as características de cada um e fazer essa diferenciação. Então vamos nos preparar para a prova do Enem 2023. Espero que vocês estejam estudando para valer, para que façam bonito na prova desse ano, ok? Então vamos começar. Só ajustando aqui minha câmera para ficar melhor para vocês. Ok. Então, chamamos de prosa os textos escritos de forma corrida, organizados em parágrafos, cuja intenção é, grosso modo, a exposição de uma ideia, de fatos ou de uma história. Livros de contos de ficção, contos de fada, ficção ou não ficção, jornais, cartas e e-mails são exemplos de textos em prosa. Aos textos em prosa importa mais a clareza do que o ritmo, a rima ou a sonoridade das palavras. Então aqui a gente já pode ter uma ideia bastante abrangente do que seria a prosa, diferente da poesia, que a poesia cabe essas três características que foram citadas ali por último, como o ritmo, a rima ou a sonoridade das palavras. Então, essas características cabem à poesia e não à prosa. A prosa se importa mais com a clareza das ideias. E a gente chama de prosa todos aqueles textos que aparecem na forma corrida, que aparecem em parágrafos. Então é bem fácil de fazer essa diferenciação, enquanto que a poesia tem uma estrutura bastante peculiar. A gente, quando olha, já percebe, é um poema ou é uma poesia. Ok? Então existem dois tipos de prosa, a narrativa e a demonstrativa. Esse slide tem aqui na frente também, são o mesmo. Então, trata-se dos textos prosaicos históricos ou de ficção. São textos que narram alguma coisa, ou seja, possuem personagens, ambientação das ações, etc. Esse tipo de prosa abarca duas categorias: a histórica, que pretende narrar fatos e eventos com base em relatos historiográficos, e a ficcional, que cria personagens em universo próprio. Então, dentro da prosa narrativa, nós temos esses dois tipos, a prosa histórica e a ficcional. Enquanto que a histórica relata fatos e eventos que aconteceram de fato no nosso passado, a ficcional cria. Ela faz fatos novos, cria uma história baseada, pode ser no nosso passado, em fatos que já aconteceram, ou podem ser em histórias totalmente novas, com personagens que nunca existiram, que têm superpoderes, enfim. A ficção, então, remete a todas essas histórias que são criadas, são elaboradas a partir de um ponto zero, ou seja, não é baseada numa história que já aconteceu. Ok? Então, trazendo um exemplo aqui da prosa narrativa histórica, só para exemplificar isso para vocês, eu vou ler esse trechinho. Em 1581, Felipe II afirmara, perante o Tribunal de Guadalajara, que 1/3 dos indígenas da América já tinha sido aniquilado, e aqueles que ainda viviam eram obrigados a pagar tributos pelos mortos. O monarca disse, além disso, que os índios eram comprados e vendidos, que dormiam na intempérie, que as mães matavam seus filhos para salvá-los dos tormentos nas minas. Mas a hipocrisia da coroa tinha menos limite que o império. A coroa recebia 1/5 parte do valor dos metais que seus súditos arrancavam por toda a extensão do Novo Mundo Hispânico. Além de outros impostos, o mesmo acontecia no século XVII,
com a coroa portuguesa em terras do Brasil. Então esse é um trechinho do texto As Veias Abertas da América Latina, As Veias, perdão, de Eduardo Galeano. Então a gente percebe que é um fato que aconteceu, remete ao passado do Brasil, então traz ali personagens que de fato existiram e situa o tempo. Então aconteceu em 1581, traz as vozes, né? Felipe afirmara, e a gente consegue entender então sobre o que está falando. A gente consegue pensar no que aconteceu, trazer do nosso conhecimento de mundo o nosso passado. Então a narrativa é ficcional, trazendo agora um trechinho para exemplificar e diferenciar da prosa historiográfica. Um texto Maria Raimunda, de Maria Valéria Rezende, que diz assim: Maria Raimunda nunca precisou ler as letras nos papéis. Desde que abriu os olhos pretos neste mundo de meu Deus, leu tudo o que há no livro das coisas e das gentes, por dentro e por fora, até onde a vista alcança. Aprendeu cedo que quem tem o coração brando leva mais pisas da vida e por isso é brava que só. Sempre foi, todo mundo tem um pouco de medo de Maria Raimunda, e ela não tem medo de ninguém. Só teme a Deus e o perigo de amolecer quando vê menino sem mãe, homem chorando, criança carregando enterro de anjinho, velho sem teto, mulher gestante, com variz e fome, essas coisas. Prefere mesmo ter raiva, que dá coragem e força para resolver tudo o que aparece pela frente. Então, embora a gente consiga relacionar com personagens do nosso cotidiano, com pessoas que a gente conhece muitas vezes, esse trecho se trata de uma prosa ficcional, porque é uma personagem criada. Foi a autora ali que desenvolveu toda essa trama em torno dessa personagem, mas ela é ficcional. Então não existe de fato a personagem exatamente como está posta aqui no texto, né? Mas a gente consegue relacionar, sabe que é uma história que pode ter uma veracidade com pessoas do nosso cotidiano, que a gente sabe que o que é relatado aqui no texto tem a ver com o cotidiano de muitas pessoas, com a vida sofrida de algumas pessoas em alguns contextos. Então, tem uma semelhança com a nossa vida, mas é uma prosa ficcional, diferente da prosa historiográfica, conforme a gente viu no trecho anterior. Já a poesia é bastante diferente da prosa, porque ela não é corrida, ela não é desenvolvida em parágrafos, ela tem a sua estrutura especial, particular, e a palavra poesia tem origem no vocábulo grego poiesis, cujo significado é o ato da criação, de fazer alguma coisa. Assim a poesia faz com a linguagem, cria novos significados, modifica o uso das palavras, ordena-as de maneira ritmada e melódica. Quando a poesia surgiu como forma, era acompanhada de instrumentos musicais. Ela era cantada, então, antigamente. As poesias eram escritas para serem lidas em voz alta, logo há um trabalho com a sonoridade dos vocábulos, com aquilo que ultrapassa a função utilitária ou denotativa da linguagem. Então, como a gente tinha falado, a poesia dá mais sustentação à sonoridade das palavras, ao ritmo, porque antigamente ela era cantada, ela era interpretada, ela era como se fosse teatralizada para os outros, diferente da prosa, né, que muitas vezes a gente lê para nós mesmos. A poesia não, era uma forma de
interpretar, de demonstrar para os outros, né, fazer um teatro. Era uma forma muito mais, digamos, lúdica. Tinha o intuito de demonstrar para os outros, fazer uma apresentação. Então, por isso ela tem todo esse trabalho com as palavras. Além disso, ela costuma ser organizada em versos, que são junções de sílabas poéticas. A diferença entre a poesia e o poema é que, digamos que o verso seja a menor parte de um poema. Um conjunto de versos forma uma estrofe e, finalmente, algumas estrofes compõem um poema. É preciso considerar que há na literatura formas fechadas de se escrever um poema, como os sonetos, que possuem uma métrica. A diferença entre poema e poesia é que hoje, contudo, a poesia pode ser sinônimo, às vezes, de liberdade textual e desapego às regras fechadas, que muito se viu anteriormente na história. Ela é mais aberta a novas formas de significações, como também pode conter uma pintura, uma escultura, imagens. Então, pessoal, o poema difere da poesia porque o poema é mais contido ali nas palavras, ela fica ao nível das palavras colocadas em versos, em estrofes, pode conter rima. Um dos exemplos de poema seria o soneto, que é uma forma padronizada, ele tem a sua forma particular, nós veremos mais para frente, enquanto que a poesia ela pode ser muito mais abrangente, ela pode conter figuras, pinturas, esculturas, ela não se retém apenas as palavras, igual ao poema. E, para vocês entenderem, todo texto literário apresenta dois planos essenciais, o plano de forma e de conteúdo. Para você mandar bem nas provas do Enem, é sempre preciso estar atento a esses aspectos, não para se perder nas interpretações e nem derrapar na hora de fazer a redação. Então, vocês precisam prestar bastante atenção, porque quando a gente fala de poesia ou poema, a gente fala da forma e do conteúdo. Temos que ter em mente esses dois planos. Então, a forma envolve a construção do texto, ou seja, o vocabulário, a sintaxe, a sonoridade, as imagens, a disposição das palavras no papel, são os aspectos linguísticos e gráficos no texto. Enquanto que o conteúdo tem a ver com o plano das ideias. O conteúdo envolve os significados de texto e suas relações com o mundo. Então, o conteúdo tem mais a ver com o que é posto ali, com as ideias, com o que a gente abstrai do que é lido, no poema, na poesia. Enquanto que a forma tem mais a ver com a estrutura, bem simples de diferenciar. E para finalizarmos, eu trouxe então um soneto, para que vocês percebam como acontece a métrica, a estrutura. Ele tem a sua forma padrão, então todos os sonetos serão dessa mesma forma, ou seja, são 4 estrofes, as 2 primeiras com 4 versos, enquanto que as 2 últimas apresentam apenas 3 versos, e geralmente elas rimam entre si. Então esse é um soneto de Vinícius de Moraes, e o nome é Soneto do Amor Total. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre adversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, como um desejo maciço e permanente, e de te amar assim, muito e humilde, é que um dia, em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude.
Então, esse soneto muito bonito, e a gente percebe uma sonoridade muito forte. Não é à toa que a poesia, o poema foi feito para ser declamado, porque ele traz essa força nas palavras. Ele quer tocar alguém, ele quer atingir a pessoa. No caso aqui, o soneto, o eu lírico, está declamando seu amor, né, para a sua amada, digamos assim. E por isso que as palavras vêm com tanta força, com tanto afinco. Por isso que soneto, poesia, poema é um gênero feito para ser declamado, para ser apresentado a alguém, ok? E essa é a métrica do soneto, eles sempre serão desse mesmo tamanho e as rimas serão também, elas rimarão, né, entre si, diferente de alguns poemas ou poesias que às vezes não contêm rimas. Então nem sempre a rima é uma característica presente nesse gênero, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido o que seria prosa, o que seria poesia e a diferença entre poesia e poema. E eu espero que tenha sanado a dúvida de vocês. Mas em todo caso, não deixem de continuar estudando, procurem mais sobre o assunto, voltem lá no canal, né, vejam os nossos vídeos anteriores. E é isso, se preparem para a prova, para que tirem nota 10. Obrigada, pessoal, e até a próxima.